No mesmo dia 19, fomos convidados a participar na abertura da Feira do Livro, organizado pela organização Okuveleca em Benguela, em alusão ao Dia do Livro e dos Direitos de Autor. Aqui agradecemos ao convite e encorajar a organização a continuar encorajando os jovens a adquirirem cada vez mais a leitura. Queremos destacar também outro evento assimilar, organizado no Lubito pela FK Eventos, que tornou uma semana muito interessante, quer em Benguela, quer no Lubito. Na última semana, a direção executiva da Umunga trabalhou durante dois dias na província do Bié, acompanhada ao pormenor o caso concreto de um cidadão imigrante. Isto dentro do projeto Somos Todos Migrantes. No dia 20 de abril, a Umunga deu início às aulas de alfabetização na Parada do Mangau. Para quem não conhece, paradas são focos de pessoas que vivem em situação de rua, que a Umunga acompanha ao nível do município do Lubito. Apesar da sua condição difícil, são pessoas que merecem todo o nosso respeito e devem ser salvaguardados todos os dias. Nas últimas semanas, as nossas visitas de campo têm estado a verificar um aumento constante de crianças pedintes nas ruas, o que constitui grave atentado aos direitos das crianças. Queremos, com isso, apelar às instituições públicas voltadas para a salvaguarda do interesse superior da criança, nomeadamente a INASSE e a Masfamo, a estudar a situação com profundidade e arranjar estratégias para minimizar tal situação. Uma equipe da Umunga deslocou-se também ao município do Bocoio, isto no dia 24, para traçar estratégias conjuntas de sensibilização com ativistas locais, no âmbito do projeto Corrupção e Crime. Tivemos também ainda dentro do projeto, feito no dia 25, uma palestra na Igreja Católica, no bairro da Kassai, no Lubito, por um grupo de jovens capacitado pela Umunga. E por último, a Umunga participou ontem num encontro de auscultação com o governador, a convite do Conselho Provincial da Juventude. Muito obrigado, Milia Tsing. Estaremos juntos na próxima edição do programa Corrupção e Crime. Emília, então, que apresentou aqui o resumo das atividades desenvolvidas pela Umunga nos últimos 15 dias na província de Benguela, Luanda e Bié. Nós não temos intenção de apoiar um lado, o partido ou outro. A nossa proposta é ajudar a resolver o problema. Quanto realmente o que não se manda até hoje foi retirado ao Estado ilicitamente, onde está, como é que foi, qual foi o percurso, nós precisamos conhecer o percurso. Como é que fica? Não tem plano. Como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou pagar meus filhos? Basicamente, a corrupção é como a guerra. Ela destrói um país e fragiliza as nações. A Organização das Nações Unidas define o setor da economia informal como um vasto leque de comportamentos econômicos socialmente admissíveis, realizados fundamentalmente com finalidade de sobrevivência e que escapam quase totalmente, ou pelo menos parcialmente, ao controlo dos órgãos do poder público local, regional, nacional em matéria fiscal, laboral, comercial, sanitária ou de registro estatístico. Este setor é um importante segmento da vida política, econômica e social de Angola. As atividades realizadas por diferentes atores na economia informal são muito importantes para o crescimento da economia local, sustentando o modo de vida na maioria da população pobre e excluída das atividades econômicas formalmente estabelecidas. Uma atividade que nos dias de hoje encontra vários obstáculos,
Por exemplo, no mercado 4 de abril, em Benguela, várias denúncias foram registradas pela Umunga em conversas mantidas com feirantes que expuseram os descontentamentos pela forma que têm sido tratadas pelos fiscais. A cobrança da taxa diária para além da regra, a apropriação dos bens em caso do não pagamento e, por outra, os feirantes queixam-se também da falta de transparência por parte dos gestores dos vários mercados, concretamente na manutenção dos mesmos e a falta de higiene. Portanto, este é um assunto que nós vamos hoje a abordar aqui com os nossos convidados. Estávamos a falar sobre a queixa ou a preocupação das feirantes e também a desativação dos mercados informais sem aviso prévio aos feirantes deixa-os ainda mais preocupados e, como consequência disto, muitos deles são obrigados a venderem em locais inapropriados que, por volta e meia, são agredidos pelos fiscais. Um outro caso tem que ver com os concursos públicos realizados, neste caso, para a gestão dos mercados informais, que para muitos especialistas deixam sempre algumas lacunas, ou seja, alguns princípios são atropelados. E então, como é feita a gestão dos mercados informais? Quem deve fiscalizar? Por que o excesso de fiscais? Como o Estado aplica os valores arrecadados nos mercados informais? Estas e outras questões serão discutidas nesta edição do programa Corrupção é Crime. Primeiro, quero saudar aqui os nossos convidados. Começo aqui o jurista Tadeu José. Muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, e agradecer essa oportunidade que me foi concedida. Sim, sim. Estamos a ouvir. Que me foi concedida. Pode se aproximar, por favor. Muito bem. Sim, sim. E o meu bom dia aos ouvintes da Rádio Eclésia. E vamos também aqui saudar a nossa mamã feirante, pode pegar o microfone, por favor, a Dona Maria Constância. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Muito bem. Bom dia, Igreja. Muito bem. Temos também o ativista social Hernani Nhanga. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes que neste momento estão conectados à Rádio Eclésia 99.7. Nós agradecemos também pelo convite, porque, em primeiro lugar, é que o tema é bastante convidativo e é mesmo uma problemática que deve ser discutida. Muito bem. Nós também endereçamos um convite à Administração Municipal de Benguela, que até o momento não temos um representante. Vamos aguardar enquanto avançamos com a nossa conversa aqui. Portanto, o tema de hoje é sobre a problemática da gestão dos mercados informais em Angola. Por isso mesmo, você, caro ouvinte, que nos acompanha neste exato momento, pode participar deste nosso programa ligando para o 926 23 19 19 997 19 19 19 ou enviando mensagens para o 997 30 2000. Quero aqui começar a conversa com a mamã Maria Constância. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sabemos que muitas mamás e papás passam o dia na praça para conseguir pagar as despesas da família, escola e saúde e alimentação. Mamã Constância, podes falar-nos um pouco como tem sido o vosso dia a dia e quais são as vossas dificuldades que enfrentam lá na praça? Obrigada pela oportunidade. Se aproximar um pouco ao microfone. Muito bem. Nosso dia a dia no nosso mercado é muito complicado. Esse nosso mercado do africano é mais ou menos já não é praça, é uma pracinha. É uma pracinha e nós, mamãe, que temos muita responsabilidade, a partir dos filhos até os netos. E hoje em dia se encontra muitas mamães que são mães e são pais. São avós, são tias.
E de vez em quando também tem muita responsabilidade na família. A família às vezes é carente e depende dessa mamã. E desde que nós fomos retirados na Praça Grande, que é o Quintalão, recorremos para aquela pracinha, as coisas estão complicadas. Está complicado, até metemos nome dessa pracinha, Praça de Cauê Cauê. Por quê? É uma praça que a pessoa leva um negócio e não consegue acabar o negócio. Significa que já não se vende coisas grandes, nós assim, peixeiras, só tens que levar o peixe que mais ou menos pode vender com um monte, 200 a 500 kwanza. E nós do Lubito Velho vendíamos mais peixe grosso. E hoje em dia você leva peixe de 2.000 e já não consegues vender. Senhora Constância, quando fala em outras dificuldades, por exemplo, qual é a vossa relação, como é que tem sido a vossa relação com os fiscais e os demais que lá fazem parte? É muito complicado, papá, com os fiscais. O problema é que os fiscais também são nossos filhos, precisam também de ajuda. Para não estarem aí a mexer o que é alheio. Mas aí nós também encontramos dificuldade com eles, porque aí eles tiram o pão e nós também eles tiramos o pão. O problema é que eles dizem que são os quata-quata, né? Que controlam a praça, mas às vezes não são todos, porque na hora de cobrança eles passam primeiro, ou os homens da administração passam primeiro. Quando passa um grupo, depois passa outro. Vocês ficam assim complicados. Então vocês cobram quantas vezes por dia? Eles dizem que aquele grupo que passou pertence à administração. E agora essa pertence aos quata-quata. E é complicado. É complicado porque nós agora não vendemos assim devidamente, não estamos mais aquele desenvolvimento de vender, que a pessoa consegue tirar os 200 kwanza ou 100 kwanza para pagar o primeiro grupo e o segundo grupo. E onde nos colocaram, só vendemos das 9 às 14. Não, significa que durante o dia aparecem dois grupos para fazer a cobrança da taxa diária? Aparece um grupo que diz que é da administração. Depois aparece um grupo que diz que é dos quata-quata. Mas devido os quata-quata nos dizem que não, eles têm o próprio dia. Outro dia dos quata-quata, outro dia dos homens da administração. Mas nós não entendemos nada. Gostaríamos se um homem da administração e um dos quata-quata nos esclarecesse, pelo menos reunir conosco e nos esclarecer como é que eles trabalham. Que é para nós entender mais ou menos que os homens dos quata-quata, o dia dele é este, os homens da administração, o dia deles é este, mas não é que eles fazem, só fazem os trabalhos sem colaborar com as pessoas da praça. E é complicado. E temos problema também no caso da limpeza. Eles cobravam 200 kwanza a cada pessoa para a limpeza das segundas-feiras. Nós não íamos mais fazer limpeza porque já pagamos nos quata-quata que varrem a praça. Mas às vezes não é o que acontece, a praça não fica limpa. E quando vocês não vão lá fazer limpeza, você encontra vossas bancadas todas são recolhidas, os quata-quata. Recolhem, vão guardar. Você quando chega lá para vender, não tem como. E a levantar a tua bancada é 500 kwanza. No quata-quata cobra 500 kwanza. Tá vendo? E nós queríamos só então, como eles não têm já possibilidade de limpar a praça, convocavam no sábado todas as mamães, segunda-feira venham para fazer limpeza. As mamães vão para fazer limpeza. Outra coisa também que, quando uma mamãe não vai fazer limpeza no seu lugar, os quata-quata você dia seguinte encontra no teu lugar, vende outra pessoa. Reclamar com essa pessoa, dizer porque eu comprei o lugar. Em que? O quata-quata. Tá vendo? Quando uma mamãe não vai fazer limpeza. Ou às vezes também, a vida não é nossa. Então significa que vocês pagam a taxa diária 50 kwanzas para pessoas legalizadas ou para fiscais legalizados e depois tem que pagar mais num outro pessoal que vai aparecer no mercado e depois tem que pagar mais a limpeza. Sim, senhor. A limpeza é particular. Okay. A cobrança dos bilhetes do dia a dia também é particular. E também se não conseguirem acabar o peixe dentro da praça, para conseguir acabar e não levar nada em casa para as crianças se beneficiarem, tem que ir fora, aí nos táxis lá da estrada,
para conseguir acabar. Mas para vender aí fora, tens que pagar 300 kwanza no quata-quata para ver se te arranja o lugar. Muito bem, senhora Maria, vamos já continuar a nossa conversa mesmo. Hoje é o dia próprio. Portanto, vamos agora falar com o ativista social Hernani Nhanga. Assim está correto. Como ativista social, acredito que tem visitado os mercados informais e afinal a vida de muita gente é feita nesses espaços, não é? E como avalia a relação entre os fiscais e os feirantes? E sempre que visita um mercado informal, se sente satisfeito com as condições de higiene? E também já apresentando aqui, ou juntando já aqui com a preocupação da senhora Maria Constança. Relativamente aos mercados informais, a priori nós podíamos aqui dizer que, de certa forma, por causa da enchente, porque o mercado informal é um mercado muito acessível, e por ser acessível há essa procura, há muitas pessoas no mercado informal. Primeiro é que por causa da circulação da moeda em si e por causa da facilidade que as pessoas têm de chegar até o mercado informal. Ora, como disse muito bem a mamã Constança, é que o que nós notamos hoje por hoje é que não há uma certa celeridade. Não há celeridade por quê? Porque a própria celeridade, sim. Porque a própria administração que deveria gerir os mercados informais não faz. Delegou os poderes a um privado. Mas esse privado, ao fazer, parece que são dois entes. Tem um Estado, representado pela administração municipal, que é o caso que a mamã Constância falava os fiscais da administração local que vão para a praça ou para os mercados cobrar as taxas. E volta e meia aparece mais um outro grupo de fiscais, que são os Camamaunhas e companhias, que vêm também... Camamaunha de Benguela, certo? Sim. Vêm também fazer a cobrança de alguns emolumentos. E volta e meia, no final do dia... Quer dizer, são basicamente que 3 cobranças. A administração, os Camamaunhas e também os paraquedas, se calhar. Então eu creio que era necessário que a administração, desde o momento que delegou os poderes a um privado para a gerência dos mercados informais, era necessário que a própria administração fiscalizasse. Mas não é fiscalizar do ponto de vista só do papel, ou só dizer, mas do ponto de vista factual, prático. Porque nós ouvimos aqui na primeira pessoa, a Má Constância falou muito bem, que a administração quase que só está ali que é para tirar alguma coisa em proveito. Mas mais do que tirar uma coisa em proveito, nós temos que ter em conta que tem pessoas ali. E o facto de ter pessoas, é necessário que o nosso tratamento seja um tratamento condigno. Não é só o serviço, nós não podemos olhar simplesmente para o mercado informal como uma forma de aquisição de receitas, mas temos que ver aquilo como uma forma de sustento das famílias angolanas. Então é necessário darmos o tratamento adequado aos mercados informais. E por outra, neste momento que nós estamos a viver da pandemia, o mercado informal chega a ser uma boia de salvação para muitas famílias. Por quê? Porque o mercado formal, quase que já não oferece muito aos populares. E esses mesmos populares veem uma saída no mercado informal. Se vem uma saída no mercado informal, era necessário que o Estado, enquanto pessoa de bem, velasse pelos direitos destes cidadãos que atuam no mercado informal. De momento, creio que... Muito bem. Jurista Tadeu José, tendo em conta aqui o problema apresentado então pela nossa convidada, mamã Maria Constança, assim como ponto de partida, o que é que reflete, o que é que pensa sobre esta situação? Bom, em primeiro lugar, eu vejo aqui há muitos direitos que estão sendo violados, e sobretudo aqui os direitos humanos, e porque isso aqui nos dá a entender de que não há um certo respeito, não há aqui a própria dignidade da pessoa, aquilo que é o fim do Estado. O Estado é uma pessoa de bem, como é do nosso conhecimento, que é aquela que está para resolver os problemas do povo, sobretudo dos mais carentes, e até vejamos, só na praça, é sobretudo ali onde o nosso povo busca o seu ganha-pão. E muitas das vezes em que parece que o Estado já não está a lembrar de que é ali onde o povo busca o seu ganha-pão, e muitas das vezes em que o Estado está preocupado
em que esses locais onde lá o nosso povo, os mais carentes, que busca o seu ganha-pão, em que esses lugares sejam substituídos pelos mercados, né? Pelos mercados, o tal dito, diríamos assim, as pessoas que têm o capital, e ao invés de olhar a este povo pacato para que consiga o seu ganha-pão, eu vejo é um esquecimento que o Estado aqui tem, tanto de esquecer a sua função fundamental de assegurar a vida humana. Aqui, o que nos faz refletir de que os direitos de personalidade estão sendo violados cada vez mais. E só vejamos o que trata o fiscal, né, que é os funcionários da administração, e que muitas das vezes em que se não entregar 50 kwanza, e o negócio é levado. E muitas das vezes em que só ali a mamãe não se calhar não quis se referir desse elemento, e eu também várias vezes costumo assistir, em que se não entregar os seus 50, ou levam o negócio, ou mesmo é ameaçado até na Hungria, lhe é dado porrada, para que esse de forma coerciva, para que deia. Tanto aqui trata-se do quê? Isso aqui é tortura. Essa crueldade. Aqui está aqui o artigo 370 do Código Penal, que expõe que a sua punição é de 1 ano a 6 anos. Tanto para dizer que aqui o que se deve, o povo deve entender cada vez mais, perceber os seus direitos quando encontram-se violados, e que também aqui a própria cultura jurídica de colocar queixa à PGR e ao SIC, e que sempre se sentir lesado, sempre que o seu direito for violado, é necessariamente recorrer à PGR junto do SIC para que os seus direitos venham a ser reconstituídos. Então, significa, tal como disse aqui o ativista social Hernan Nhanga, que as administrações, será que só estão aí para buscarem as receitas e depois esquecerem aí os cidadãos que lá se fazem presente, que trabalham por aí? É justamente isso, porque se nota em que, ao invés do Estado satisfazer as necessidades da população, que é a sua função fundamental enquanto Estado, ele quer receber, e ao invés de satisfazer as necessidades da população, quer receber e ao invés de dar. Portanto, há aqui uma... como já o programa em si é mesmo a criminalidade, a corrupção é crime, aqui, tanto aqui o que se assiste é o quê? É mesmo a própria corrupção. E muitas das vezes em que nesses lugares em que o nosso povo tira o seu pão de cada dia, em que quando se nota em que há um certo rendimento, muitos também capitalistas, muitas pessoas que tenham dinheiro, vão cobiçar aquele lugar para que digamos assim, venha colocar o seu estabelecimento, e que o pacato cidadão que ali tirava o seu ganha-pão, que não tenha mais onde por ir. E que isso aqui tem muitas das vezes em que tem passado pelos fiscais, que são muitas das vezes que são mesmo os tais fiscais que procuram os clientes, que procuram as pessoas para comprar este lugar, e que depois o tal dito business, e assim o nosso povo, o pacato cidadão que não tem nada a comer, ali é que seria, quer dizer, não tem nada, lhe resta apenas a vida,
e que, assim, para a própria sobrevivência, aqui poderia tirar qualquer coisa. E nem muitas das vezes se olha nisto. Antes de entrar aqui no estudo, eu estava a partilhar com outro de que nesses últimos dias, muitas das vezes em que nós perdemos a nossa característica enquanto angolano, em que o angolano era aquele em que tem um bocadinho e partilha com outro. Hoje em dia, o angolano é aquele em que só quer tudo para ele, e quando o outro não tem, é alegria. Portanto, nós perdemos a nossa essência, perdemos a nossa alma. E não sei como é que, não sei até que ponto é que a gente venha se reencontrar para ser realmente daquilo que a gente foi angolano. Bem, também numa conversa que os ativistas voluntários da Umunga tiveram com as feirantes, estamos a falar do mercado informal 4 de abril, cá em Benguela, até falaram mesmo que são ofendidas quando não pagam, porque a taxa diária é 50 kwanzas, mas que às vezes os fiscais pedem uma taxa maior. Hernani, poderia comentar também um pouco sobre este assunto? Relativamente a esse assunto, eu creio que é imperioso a formalização do mercado informal. Acho que é necessário formalizar o informal, porque nós dissemos no princípio que o Estado não pode olhar simplesmente para o mercado informal como uma forma de aquisição de receitas. Tem pessoas ali, essas pessoas são os governados, somos nós, o pacato cidadão, e é necessário que o Estado, enquanto pessoa de bem, vele pelos nossos direitos. No caso relativamente ao mercado do 4, acontecem muitos atropelos aí todos os dias. E se calhar neste momento estamos aqui a falar sobre essa temática, devem estar a ocorrer alguns atropelos lá, neste momento. Então eu creio que desde o momento, realizou-se no ano passado o concurso público relativamente à gerência do próprio mercado, e nós acompanhamos aqui de perto que a antiga gerência quase que assambarcava aquilo. Estava ali mesmo simplesmente que era para tirar alguma coisa de proveito. E prova disso é que fomos parados ao tribunal. O caso foi levado ao tribunal e tudo mais. E ainda no ano antepassado realizou-se o concurso público para a concessão da gerência do mesmo mercado. Creio que a empresa Act Look 2 é que ganhou a gerência do mercado do 4. Mas aqui nós apelamos que não é só ganhar o concurso público, não é só gerir do ponto de vista teórico, tem que ser na prática. Os feirantes devem sentir os seus direitos concretizados. E quando fala em concursos públicos, acreditas que os modelos ou o modelo de seleção para que uma empresa seja responsável por aquela ou por este mercado são modelos ainda menos explicados neste caso? Creio que sim. Não há muita abertura. A priori, a antiga gerência que geria ou que gerenciava o mercado do 4, segundo o que nós ouvimos do representante do Sindicato dos Feirantes, é que não houve um concurso público. Não havia um concurso público, aquilo parece que a administração só passou os poderes, só delegou o poder a um particular e começou a gerir aquilo. E por outra, a antiga lei, a lei 20/10 de 7 de setembro, que é a lei que fala sobre contratação pública, que é que abre ou que dá essa prerrogativa para a realização de concursos públicos, parece que não foi tida nem achada. Se nós temos uma lei que diz que para a gestão de uma coisa pública é necessário que se faça um concurso público, é necessário que todos os interessados possam concorrer em pé de igualdade. Mas nós vimos o diferente. A gestão só entrou e começou a gerir aquilo. Não houve um concurso público aberto. Agora, nós esperamos que a nova gestão, porque já existe uma nova empresa que está a gerir o mercado, nós esperamos que essa mesma empresa faça valer o concurso que ganhou. Porque volta e meia, parece que a maior parte das pessoas que passam aí mesmo só para se embarcar. É tirar alguma coisa de proveito, quase que não fazem nada. E a Irmã Constância sabe muito bem disso, porque vive na pele, e nós também temos passado lá algumas vezes, que é para acompanhar.
aqui no mercado do 4 e tudo mais. Bem, então, estimados ouvintes, podem ligar para os nossos terminais, o 926 23 19 19, 996 19 19 19, ou ainda podem enviar mensagens para o 997 32 mil. Mamã Constância, falava aqui sobre os valores que tanto se gasta lá no mercado. Antes de falar, Mamã Constância, temos um primeiro ouvinte. Alô, muito bom dia. Bom dia. Quem fala? Fernando Pecote. Senhor Fernando, seja muito bem-vindo para o nosso programa Corrupção e Crime. O senhor Fernando fala a partir de onde? Eu falo a partir do 17 de setembro, Lubito. 17 de setembro. É feirante também? Não, sou trabalhador. Muito bem. Qual é a sua preocupação? É assim, de princípio, o que a mãe Constância falou é uma verdade. A praça é uma fábrica de dinheiro. Nessa altura, a pessoa não entende. Aquilo não é praça, é uma pracinha. Porque a praça é o antigo quintalão. O povo está na rua. Por que a administração cobra? E onde é destinado aqueles valores? Eles cobram, não limpam os terrenos. Onde as senhoras vêm. As senhoras são obrigadas a fazer limpeza. Eu gostaria que tivesse ali um senhor da administração que respondesse onde é que são alocados esses valores que estão cobrados nessas pracinhas. O que está se vendo aqui no Lubito é um roubo autêntico, tá? Eles cobram e não dizem onde metem os valores. Quer dizer, os quatro vêm, cobram, os homens da administração cobram, a polícia vem, cobra, quer dizer, é uma confusão, a gente fica sem entender. Era bom se tivesse aí um indivíduo da administração para esclarecer. Porque as mães estão mesmo a passar mais. Aí a senhora que é mãe, é pai, é complicado, tá vendo? É complicado mesmo. Senhor Fernando, é tudo? Sim, no momento é tudo. Muito bem, muito obrigado. E continuemos a acompanhar então o nosso programa. Acho que temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Bom dia, meu jornalista. Muito bem, quem fala? José Chiloia, a partir do Lubito, do bairro da Setembro. Senhor José Chiloia, muito bem-vindo para o nosso programa Corrupção e Crime. Obrigado por estares aí a nos acompanhar. Senhor Chiloia. Sim, senhor. Também feirante? Não. Muito bem. Não sou. Sim. Muito bem. Pode apresentar aqui a sua questão. Estamos a falar hoje sobre a problemática da gestão dos mercados informais em Angola. Qual é a sua opinião? Bom, os mercados de Angola, mercados dos bairros, os feirantes estão ali a procurar o que é alimento da sua família. Eu quero dizer que então os feirantes e a administração tem que haver investimento. Então, investimento também, a administração é que tem que ver bem. Porque não temos as praças mesmo suficientes, não temos as praças que foram organizadas, que são os terrenos que deu a administração. Bom, Vicente Márcio tem ali a praça, na Zona 8. Essa praça, sim, pode cobrar. Mas está cobrando também, não é assim que os fiscais passam ao lado e vem também outro grupo, passa a parte. Então seria bom a administração meter mesmo o preço royal, que então a partir dali, vocês os feirantes, cada esperante, tem que dar X, 150, é 150. Aquilo que falava a mamãe há pouco tempo, a coisa também não dá. Vem esse grupo da passagem, vem esse grupo da passagem, vem esse grupo da passagem. Então o que ele também vai preparar para a sua família? Ele passa o dia na praça? O que ela vai comer? Então isso também tem que ver. Porque às vezes já são muitos aí. Às vezes a pessoa passa todo dia e não deu nada. Então a administração nesse momento tem que ver bem essa parte. Aí no Japão já não temos praça. Já temos ainda praça. Então não pode cobrar. Não pode cobrar, porque não tem praça. As pessoas estão dispersas. Não pode. Isso aqui é violação também. Não é porque tanto sítio que a administração deu um lugar, deu terreno, deve ter um preço, deve dar preço mesmo certo. Então, tem um grupo, mas outro tem um grupo de guata-guata. Então, a administração tem que meter que, olha, o povo cada esperada tem que dar X, 150, 150. 50 para o grupo de guata-guata, 100 para a administração. Tem que ser. A administração estava a cobrar quanto? Nós vimos preço. É verdade, ela fez o meu contributo. Senhor José Chiloia. Sim, senhor.
obrigado. Na sua opinião, é correto, por exemplo, as praças foram desativadas no ano passado e muitas feirantes vendem aí na rua e, na sua opinião, é correto os fiscais cobrarem estas feirantes que vendem, por exemplo, nos locais inapropriados? Não é certo cobrar. Não pode cobrar, não pode. Não pode cobrar, porque só está um disperso. Muito bem, muito obrigado, Sr. José Chiloia, a partir do município de Lubito. Muito bem. Estávamos a ouvir então, ouvimos os dois ouvintes, temos mais um ouvinte em linha. Alô, muito bom dia. Alô? Quem está em linha? Senhor Herculano Daniel. Fala-nos a partir de onde? Da Catumbela. O senhor Herculano é também feirante? Não. Muito bem, muito bem. E qual é a sua preocupação? A minha preocupação, quando eu tenho uma administração. Para a administração. Então, desde o Lubito não põe nenhuma praça. Como é que a administração tem que enviar tornes e alguma para comprar a população? Isso é complicado. Porque eu tenho trabalhadores. O meu trabalhador eu tenho que enviar no meu campo para ir fazer dieta. Agora, eu vou segurar os meus trabalhadores já no campo que não me pertence. Muito bem. É tudo, Sr. Herculano? Muito obrigado, Sr. Herculano Daniel, a partir do município da Catumbela. Infelizmente, nós não temos aqui um representante da administração municipal de Benguela ou mesmo do governo provincial, mas nós endereçamos um convite e acredito que estejam a ouvir o nosso programa e assim mais tarde ou cedo poderão apresentar a sua resposta. Muito bem, temos mais um ouvinte em linha e assim como está, o ouvinte é a nossa prioridade. Alô, muito bom dia. Alô, bom dia. Sim. Qual é o seu nome? Olha, eu Malavoloneque Pedro. Senhor Malavoloneque Pedro. Sim. Tenha bondade. Ok, olha, o Lubito, bairro 27 de março. 27 de março. Qual é a sua preocupação? Também é feirante? Não, olha, é que eu não sei. Mas a minha preocupação vai da administração e os fiscais. Muito bem. Esteja à vontade. Esse tem rumo, está sem controle. Está sem rumo, sem controle. Ele não controla o seu pessoal. Não sei, admite um alimento sai da casa diretamente para a sua praça cobrar. Faz a sua ficha, ele faz a sua ficha. Tem a administração controla, fazer o controle. Faz o que eles entenderem, mas a administração não faz nada. Está mal. E os fiscais, esses tais 4x4, também têm. Eu não sei quem controla tais 4x4. Porque ele sai da casa dele, mete lá a sua camisa lá de trabalho, vai para a rua, começa aí a fazer lá os seus trabalhos, acabou de fazer o trabalho, o dinheiro mete no bolso, está fumando, está bebendo, está indo embora. Eu não sei se ele apresenta o tal dinheiro ou não apresenta, mas a administração não faz nada. E as senhoras que estão dispersas não podem cobrar. Então, se elas estão dispersas, como que ele vai cobrar as senhoras? Não pode. Eles não têm prata, não têm por onde comer. Então, eles têm que esperar. Agora, eu para a administração, tanto arranjar o lugar onde as senhoras, tanto eles meter as senhoras num lugar, para eles como cobrar. Porque não vai cobrar a senhora ao lado da casa dela. Então, a senhora está despertando, está vendendo ao lado da casa dela. Como que ela vai passar com o preço a fazer cobrança? Injusto. A própria administração está sem rumo, está sem controle, não está a controlar o custo. E senhora Malavoloneque Pedro, acreditamos nós que tem visitado também os mercados informais, não é? Como? Tem visitado os mercados informais e sente-se satisfeito com as condições que lá
se encontra? Olha, eu fico satisfeito com a Praça do Africano, que vende de dia, segundo, né? Está escutando, vende de dia, vai ser. Mas o que eu estou muito mal, é a Praça da Galumba. Veja que os produtos são vendidos em cima do lixo. Aí, se Deus quiser lá sei lá, vendem os próprios produtos em cima do lixo. Para quem conhece a Galumba, conhece muito bem. Está me ouvir e conhece muito bem. A própria administradora também não fica no gabinete. Vai para a Galumba, por favor. Não fica preocupado com a Praça do Africano, nem lá da coisa. Vai ainda dar uma volta na Praça da Galumba, como que aquilo é. Principalmente quando bate chuva. Aí é terrível. Muito bem. É terrível. Muito bem. Olha, até dias passou aí o bispo foi dar uma missa lá na catedral. Ele não teve como passar. Não teve como passar, o bispo não teve como passar. Ficou aí quase 2 horas, 1 hora, só para arranjar caminho para poder passar. Está mal aquilo. Está podre. Você vê as carnes tudo estão vendidas em cima de lixo. Peixe, o resto tudo é vendido em cima de lixo. Está mal aí. Está muito mal mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Malavolonek Pedro, a partir do 27 de março, que apresentou aqui a sua preocupação sobre a higiene e muito mais com um assunto que tem a ver com a administração municipal, ou seja, das administrações municipais. Estamos a falar do Lubito e também de Benguela, que infelizmente não se faz presente aqui nenhum representante para poder responder a estas preocupações. Mas, por enquanto, nós vamos continuar com a nossa conversa. Serve-nos da palavra a mamã Constância. Continue mais um bocadinho, depois de falares aqui dos fiscais e muito mais. Lá na Praça do Africano, aquela praça é uma praça improvisada, não é? Sim, Constância. Sim. Uma praça improvisada. E a higiene muito mais é complicado. Aquela praça é uma praça improvisada, porque dizem que é um lugar onde vivem os quata-quata. Os quata-quata dizem que são esses meninos que são recolhidos na rua, são delinquentes, então alguém tenta recolher esses meninos para não ter essa vida. Então é lugar deles, é sítio deles, por isso também quando a administração passa, eles também passam, segundo a informação deles. Então, aquilo não é praça. O que nós queríamos é voltar à nossa praça. Mais ou menos, queríamos pedir um favor para regressarmos à nossa praça, principalmente as peixeiras do Lubito Velho. Nós, nascentes do Lubito Velho, a partir do bairro da Cajendende até Sulo, sobrevivemos da praia, sobrevivemos do peixe. Nossos bisavós, avós, nasceram mesmo aí na praia e até nós, como neta e bisneto, trabalhamos sempre com peixe, é mesmo peixe. Desde o tempo do chapanguele antigo, é mesmo ainda onde estamos a sobreviver com nossos peixes. E assim, por causa da praça que foi espalhada, toda a peixeira do Lubito Velho está no chão. E por estar no chão, os nossos irmãos são marinheiros. E a vida do mar também hoje em dia está complicado. Muito complicado. O que se passa nas vias com os táxis é que se passa também no mar. Senhora Maria, uma outra questão, já vais continuar, mas uma outra questão. Já presenciou um caso, por exemplo, de um fiscal a ofender, a falar mal de uma feirante porque não pagou um valor que o fiscal está a pedir, ou pediu neste caso? Opa, isso não falta. Isso não falta. Até chega um ponto quando você reclama com ele, se você é uma mamã que tem visão, que não aceita te enganar, você age com ele e ele disse que essa mamã é engapa, essa mamã é bruxa. Eles são assim. E se você é uma mamã que não tem visão, você está para sofrer nas mãos deles. É mesmo te ofender e ainda por cima te bater. Ele não quer saber se essa mamã é responsável, tem sua família, tem seu marido. Ele não interessa isso. Ele bate mesmo, é verdade. Bate, se você não sabe agir, ele toca na cara. Eu há dias eu encontrei, o meu sítio foi vendido, eu fui lá ter com eles.
Filetei com eles. Que é a administração, os A esses está nos 4x4. Venderam. Até quando me dirigiram, o jovem que vendeu o lugar, eu fui ter com ele. Não admiti. Tirei fora a senhora. Eu disse a minha senhora, você é cega, você encontra lugar da outra, tratado, cimentado, com areia e pedra, você consegue comprar o lugar da outra e pensa que a outra vai vender aonde? Se você está a procurar pão para os teus filhos, eu também estou a procurar pão para os meus filhos. Então não deve comprar um sítio que já está coisa. E outro dia mais eu estava com gesso, eu tenho paciência de tratar o meu lugar. Então de segunda-feira eu vou fazer limpeza. Então eu estava com gesso há 2 semanas, então alguém me deu recado que, olha, a tua arca foi levada com o fiscal. Eu apanhei a moto com o meu gesso, cheguei lá, encontrei a arca, foi embora. Então, disseram que para ir buscar a arca, tem que pagar 500 kwanza. Por quê? Eu disse para ir buscar a arca, porque a senhora não veio fazer a limpeza. Eu disse, vocês estão a me ver a minha perna, não, aqui está. Com esse gesso, vou sair na minha casa para vir fazer a limpeza. Não pode. Muito bem, a senhora Constância vai já continuar. Muito obrigado mesmo. E queremos, vamos falar agora com o jurista Tadeu José. A formalização da economia informal passa necessariamente pelo registro e pelas administrações do Estado, ou seja, dos Estados competentes, não é, neste caso. E dos agentes econômicos também que operacionalizam este segmento da economia nacional. Senhor jurista, será que existe uma orientação política, na sua opinião, especificamente direcionada para o setor informal? Sim, eu creio que sim. Deve existir, sim, deve existir, sim, uma política para a formalização, né, do mercado, que é exatamente aquilo que se diga um diretório, um programa diretório, né? É aquele em que, quando o Estado, por exemplo, lotear um determinado terreno, já consigo tende já a traçar as linhas de que aqui haverá o campo de futebol, aqui haverá o hospital, aqui haverá praça, porque isso aqui são as tais necessidades básicas da população. Quando não é este plano diretório, neste caso, acontecem essas mudanças todas. Mercados aí, mercados por aí. Vai acontecer essas mudanças. Também isso aqui não dá razão que o Estado não existir essa. Vejamos, por exemplo, só para dar rapidamente um exemplo da Praça da Catumbela. A Praça da Catumbela também vem com esses problemas já desde longa data. E acho que nos anos 95, que estavam aqui na Praça Cambuta, foram para esse lado da fábrica açucareira. Depois, em 98, volta novamente para a Praça da Cambuta. Depois, em 2006, volta novamente para o que, quer dizer, volta novamente para a fábrica da açucareira, que depois da fábrica da açucareira vão para um outro sítio lá que falam do que é Tiúle 2, que depois, como as políticas não são bem concebidas, e a praça foi colocada num sítio entre as montanhas, em que a pessoa que lá está, que vende e que vai para usufruir do serviço, nem a rede. E que depois a criminalidade vem a aumentar bastante, porque é um sítio que as pessoas encontram-se botadas. E para dizer que as políticas sim existem, mas são políticas falhadas. E que também muitas das vezes em que aqui um valor que se perdeu, aquele valor de sentimento, tal como já diria no princípio, de que nos dias de hoje nós perdemos aquele sentimento de que o meu vizinho, quando não tem pão, o vizinho deu-me sentir triste, porque a minha felicidade é
quando também o meu vizinho está bem. Porque quando eu como e o meu vizinho não coma, portanto, a minha felicidade aqui é incompleta. Porque a minha felicidade é quando também o meu vizinho encontra-se feliz. Se perdeu isso, de tal maneira que muitas das vezes em que, tal como já dizia, de que as pessoas que trabalham na administração são essas mesmo que procuram cliente para que se venha vender aquele sítio onde está a praça e que se diga que o povo que desarrasque, o mais importante é que alguém venha nos dar dinheiro. E isto é bom? Isto nunca foi bom. Só para assim a crescer neste ponto, eu sou advogado muitas das vezes em que nos processos em que eu estou a intervir, em que encontra-se as pessoas da administração, dos fiscais, a vender os terrenos e muitas das vezes a burlar. Em que o terreno vendeu na Maria e vai vender noutra vez na Linda. Quer dizer, aqui uma corrupção, para além da corrupção, há aqui vários crimes de burla a ser cometido e que muitas das vezes em que isso não há um certo, em que quando esses processos são complexos no tribunal, porque depois vamos encontrar detrás disso e a pessoa máxima da administração também está por detrás disso. E isto só para responder que isso nunca é bom e o legislador está atento nisso. Temos aqui o artigo 371 que a situação agrava nesses termos quando existir a pessoa máxima da administração a se envolver nesse tipo de negócio. Veja, por exemplo, se um funcionário da administração cometer esse crime, né, de burla e até mesmo dessa tortura em que se receba, para além de cobrar, né, os 50 kwanza de forma coerciva e dar bofetada na mãe, o respeito que se não tem na pessoa, tanto essa agressividade toda que vai de um ano, a sua punição é de 1 ano a 6 anos. Nessas situações da compra, da venda de terreno, nessas burlas, né? Se envolver o superior hierárquico, aqui isso é redobrado, essa pena redobrada. Tanto para dizer que o legislador está atento e volto a dizer daqui, é necessariamente que haja a cultura de denúncia. Nas situações em que isso acontece, é necessariamente que se vá a PGR junto do sítio. Muito bem, Hernando Nhaga, falando em denúncia, também tendo em conta as intervenções dos nossos ouvintes, estamos a falar aqui também da presença de corrupção por parte dos fiscais e daqueles que se aproveitam dos feirantes dos mercados a nível da província de Benguela. Certamente. É um ato de corrupção claro e evidente, como disse e muito bem o nosso jurista. E ela processa-se de várias formas. Tem a dita corrupção ativa e tem a passiva. E neste caso da corrupção passiva, quando vamos assim dizer, o representante da administração pública, quando é o próprio representante que, fazendo-se valer do cargo que ocupa, procura alguns mecanismos como é que eu diria, de subverter a ordem normal das coisas, porque vê-se que também muitos gestores públicos, pode ser administrador e tudo mais, fazem negócio consigo mesmo.
fazem negócio consigo mesmo. Por quê? Porque estando numa posição hierarquicamente destacada, chegam a ter alguns privilégios e usam esses privilégios em conta própria. Isso que disse o nosso jurista, que o legislador está muito atento a essas questões e que a moldura penal é quase que agravada. Mas sobre a questão, eu queria tocar um pouquinho na questão que foi colocada ao nosso jurista relativamente à formalização do mercado informal. O nosso radialista disse, e muito bem, que essa mesma formalização carece de registro dos operadores que atuam no mercado informal. Mas parece que, do ponto de vista prático e factual, a administração está nem aí para isso. Prova disso é que a maior parte dos feirantes, só essa desorganização de pagamentos avultados de taxa 2, 3 vezes ao dia, porque não há organização por parte de quem gere e por parte de quem deveria fiscalizar. Porque, a priori, o primeiro fiscal é a própria administração, não os camamaunha ou os outros, os quataquatas. Seria a administração a tomar rédeas da gestão do mesmo mercado. Primeiro, registro. Era necessário que se registrasse todos os feirantes que atuam no mercado. Hoje por hoje, nós estamos a acompanhar que, dentro daquilo que são as dinâmicas da AGT, há alguns avanços. Anteriormente, não havia essa sincronização entre o número do BI e o número da repartição fiscal, o número de identificação fiscal. Hoje em dia, o número de identificação fiscal é o mesmo com o número do bilhete. É um passo para a efetivação relativamente do registro. Se queremos formalizar, a maior parte dos feirantes, creio eu, que têm um documento de identificação, neste caso o bilhete de identidade, poderíamos começar por registrá-los. Vamos criar uma base de dados em que todo mundo vai estar registrado. A Mamã Constância vai ter lá o nome, a sua residência, onde que reside, em que parte do mercado, onde que ela vende, isso tudo mais. E por outra, ao invés de cobrarmos as taxas diariamente, poderíamos optar por outros métodos. Porque nós estamos em querer que a Mamã Constância vende todos os dias. Todos os dias em que o mercado está aberto, a mamãe está lá para vender. Então, por que não cobrarmos semanalmente? Paga de uma vez, para não termos essa desorganização desenfreada. É que vem primeiro o fiscal da administração cobrar, vem o camamaunha cobra e depois vem também os polícias e cobram. Então, nós somos de ideia e estamos aqui de certa forma a sugerir que se organize, mas essa organização, primeiro vamos registrar os feirantes, vamos saber quais são e quantos são os feirantes que atuam no mercado informal e esses mesmos feirantes passarão a pagar uma cota semanal ao invés de diária. Porque eu já sei que eu já paguei durante uma semana, tem uma ficha que diz que eu paguei, eu fico descansado, sob pena de não chegarmos na lesão de certos direitos que dizia o nosso... Nessa taxa diária que não seja também um valor muito distante daquilo que os diariamente a Mamã Constância dizia que paga-se 50 quanto? 150. Paga-se 250. 100 no fiscal e 100 no quata-quata. E se não acabar fora da praça, lá na estrada, paga 300 contos. Mas, com os 200 a 500 contos. E por outra, por que a gestão, né, as empresas privadas, neste caso, que gerem o mercado em si, por que não são elas mesmas a pagarem quem limpa? Ao invés das mamães pagarem mais os camamaunhas para limparem o mercado, e disse muito bem que por vezes não limpam. Mas aqui há uma questão que a mamãe colocou, por exemplo, não é? Ela disse que paga 200 kwanzas, 100 para os fiscais da administração e 100 para os quataquatas e outros aí dos camamaunha, né? Como se diz. São dois fiscais, não é isso que se trata, por exemplo? Sim, a questão está ali, é que primeiro é que a administração está ali, tem os fiscais da administração e por outra tem os camamaunhas. Um dos ouvintes, creio que foi o Malovloné, que perguntou, mas esses camamaunha, quem os gera, quem controla, quem fiscaliza? É isto que queremos saber também. Porque se o fiscal da administração, logo, só deve ser a administração a cobrar, não? E os quataquatas, vêm de onde, por exemplo? Quem é o responsável dos quataquatas? Quem os sensibiliza? Quem conversa com eles? Essa é a razão de nós... Por isso que estas e outras questões deveriam ser respondidas pelos responsáveis da administração municipal de Benguela e também do Lubito. Mas
na vossa percepção, por exemplo, a gestão dos mercados informais no nosso país, ou concretamente aqui na província de Benguela, deixam a desejar muito, senhor jurista? Muito mesmo, porque vamos lá, o Estado é Leviatão, né, dizia o Thomas Hobbes. O Leviatão é que a figura de Leviatão, o Thomas Hobbes, traz é para mostrar de que é um animal tão grande que está para proteger os animais mais pequenos, em que os animais grandes que não venham comer os animais pequenos. Quer dizer, é um animal grande e que não se interessa a comer os animais pequenos. Tanto mais ele está aqui para proteger esses animais pequenos, para que não sejam comidos contra os animais grandes. Agora, o que acontece? É que o Estado está aqui, ao invés de ser aquele que protege, é o primeiro a ser o mais agressor. É o próprio animal que come os animais mais pequenos. Portanto, o povo encontra-se órfão. Já, no princípio já dizia, a função fundamental do próprio Estado. O Estado está a fugir das suas responsabilidades. O artigo 3º da Constituição diz assim: a soberania una e indivisível pertence ao povo. E esse elemento aqui, que a soberania é do povo, só se recorda quando se aproxima as eleições. Num país como assim, num país que é democrático e de direito, em que o povo é só reconhecido quando se chega às eleições, este sentimento é perigoso. Depois, isso gera o que? Gera incerteza. Portanto, porque o povo vai sempre como, agora vou novamente, mas quem afinal? E que quando sempre deposito a minha confiança, porque o voto é isso, é depositar confiança, aquele que venha te assegurar, aquele que venha te proteger, não só aquele que venha, digamos assim, que venha te dar isto e aquilo que te dá o emprego, mas também é aquele em que quando vê porque vejamos, aqui Quata, eu creio que Quata é uma organização, e acho que o Palombo também tem, que essa organização é reconhecida pela administração. Portanto, se essa organização é reconhecida pela administração, logo a administração está aqui a conceder um poder que é seu, e para que lhe venha ajudar. Portanto, e sempre estamos a falar da administração. Que é essa administração em que primeiro se cobra os tais funcionários da administração, e que depois venha a organização Quata, e que se aqui acho que é isso que poderia perguntar a mãe, se a administração não vem, não aparece, não dá sua cara para mostrar essa desorganização, cobra cobra aquele, e que depois ainda, se o peixe não acabar, a mamãe tem que ir num outro sítio para pagar novamente o 300, e portanto que diariamente ele tem que pagar 500 kwanza. Quer dizer, é alguém que já não consegue, digamos assim, arrecadar este 500. Ele gasta mais ao invés de arrecadar. E aqui um esquecimento total do nosso Estado. O Estado encontra-se distraído daquilo que são as suas responsabilidades, e para além de ficar, e até não diria que ia ficar distraído, o Estado se exonera das suas responsabilidades, um fim pelo que foi criado, deixa à sorte o seu povo, e para além de deixar à sorte o seu povo, é o próprio Estado que digamos assim, é o próprio Estado que é criminoso tratar
o seu povo sem dignidade, e seria o próprio Estado a proteger os tais direitos, a tal dignidade da pessoa. Se já não tem nada para comer, pelo menos lhe restaria a sua dignidade, que essa dignidade que só o Estado é que poderia consolidar essa dignidade. Mas é o primeiro Estado a violar esse direito que é dignidade. Portanto, é bastante triste. E olhando mesmo para os problemas aqui levantados pela nossa mamã, que muitas vezes envolvem, né, como já falamos aqui, abuso de poder por parte dos fiscais. Juridicamente falando, não é? Como é que elas devem se proceder para ver os seus direitos garantidos? Eu que sempre na minha intervenção dizia de que para que os seus direitos sejam reconstituídos, seus direitos que encontram-se sempre, constantemente violados, é necessariamente que se aumente a denúncia que basta se notar que os seus direitos a ser violados, a estar em causa, é necessariamente que se denuncie, que se vá à polícia, lá na polícia onde vamos encontrar, onde lá vamos encontrar PGR, junto do SIC, para que o SIC, bom, nós estamos a falar do que é da administração, portanto estamos a falar aqui de um poder executivo, né? Eu sempre dizia que o Estado, mas quando dizia o Estado, eu queria falar do executivo, porque ainda temos outros órgãos, né? Temos 3 poderes, que é o poder executivo, o poder judicial e o poder legislativo. O poder legislativo dizia que está atento. Por isso é que temos aqui essa legislação, esse diploma legal, que é o Código Penal, né? Mas também temos um outro poder, que é o poder judicial. E é a esse poder judicial que sempre que o pacato cidadão notar que os seus direitos encontram-se violados, que não é necessariamente que se conheça ou que se estude, mas sempre que os direitos encontrar-se violados, mesmo quem não entenda de direito, percebe que há aqui direitos a ser violados. O mal é sempre o mal, e pela sua natureza. Portanto, e é sempre punível. É sempre punível. E é nesses moldes em que, quando o pacato cidadão sentir-se lesado, deve ir mesmo ao SIC, deve ir à PGR, junto do SIC, para colocar a queixa. E para que essas pessoas que praticam esses crimes, que sejam responsabilizados. Só uma vez em que se vai notando cada vez mais de que, afinal, a cultura jurídica, a denúncia aumentou, também vamos ver a prática de criminalidade a diminuir. Só assim, porque ainda parece que as pessoas estão sempre naquele sentimento de que eu faço, desfaço, e que isso não saia nada. E agora, se notar de que aqueles que façam o mal são punidos, e já não as pessoas as pessoas já não vão continuar a praticar esses tipos de crime. Eu vejo que é a única saída que o cidadão pacato tem de sempre, e colocando queixa junto. Meu caro, sim, eu creio que as instituições do Estado quase que perderam alguma credibilidade. Prova disso é que nós, o pacato cidadão, dificilmente vamos até a uma esquadra junto do gabinete da PGR, que está lá instalado na esquadra, fazer as denúncias, porque quase que temos a plena certeza que não se vai fazer nada. O pacato cidadão tem essa ideia de que, por mais que eu vou para lá, tocaram-me aqui, cobraram taxas avultadas, chego lá, volta e meia, não resolve-se mesmo nada. Então por que ir lá? Por que denunciar? A questão está ali. Então, é que o Estado em si, como pessoa de bem, o Estado diz que é pessoa de bem, está aqui para garantir e concretizar os direitos dos seus cidadãos e tudo mais. Mas do ponto de vista prático, só atropela. É aquilo que o Ilustre dizia sobre o Leviatã. Esse mesmo Leviatã que deveria proteger os mais pequenos, os animais mais pequenos, que neste caso é o povo que ele governa, parece que
está por cima. Parece que está a torturar o próprio povo. Sim, não parece, doutor. Tu tortura mesmo, isso eu conheço. Tortura mesmo. Mas eu creio que seria imperioso que dentro da nossa disponibilidade enquanto juristas e tudo mais, que desenvolvêssemos algumas campanhas relativamente a essa cultura jurídica. É necessário que se passe ou que se devolva essa esperança ao pacato cidadão de que é possível que os seus direitos, quando violados, possam ser reconstituídos e ressarcidos. Vá uma esquadra, faça uma denúncia, se o camanhoinha tocou-te na cara. É necessário devolver a esperança ao povo. O povo já não tem esperança. Mas as feirantes da praça do 4 de abril dizem que têm denunciado, mas que às vezes as autoridades competentes não fazem, ou seja, não apresentam-se, não resolvem o problema deles. Daí a questão, e relativamente ao mercado do 4, nós falamos aqui no princípio da má gerência que estava lá, e parece que os danos, por serem tão, como é que eu diria, graves, só aí é que a PGR apareceu. Outros ainda dizem que quando apresentam uma queixa acusando o fiscal, este fiscal se torna o inimigo número 1 da feirante ou do feirante. E como é que isto acontece? Porque, se calhar, porque a polícia ou as autoridades competentes não resolvem a hora e tempo para estes problemas, neste caso? Não, relativamente, são aquelas questões ligadas ao âmbito penal, né? Quando faz-se uma participação junto a uma esquadra, nesse caso na PGR, junto à esquadra, tu vais lá, fazes uma participação relativamente a alguma incongruência ou alguma coisa que terá acontecido. Tão logo feita a participação, é necessário que o acusado saiba, faça a construção do arguido e tudo mais. E ele depois vai dizer Paulo, fulano de tal, a senhora fulana, isso e aquilo, abriu um processo contra ti sobre os crimes de isso e aquilo, você tocou na cara, fez isso e aquilo e tudo mais. É necessário saber. Agora, a grande questão que está ali é que o mesmo, o lesado vai lá dar a participação, o acusado ainda vem sobre o lesado e bate novamente. Exatamente. Comete mais o mesmo crime. Isto que faz com que os acusados. Mas neste caso, do ponto de vista prático, a PGR está aí. A PGR não faz nada. Mas a PGR aparece quando nota que foi assambarcado da gerência, ou seja, do cofre único do Tesouro, cerca de 15 milhões de kwanza. Quando estamos a falar de milhões, é que aparecem. Como a mamãe Constância que não tem milhões, foi lá queixar. Epa, queixou, acabou. Vamos fazer o quê? Não vamos fazer nada. Mas quando é questões ligadas a receitas, aí... Doutor, eu mesmo assim ainda volto a dizer que... Bem, Sr. Jurista Tadeu José, temos mesmo poucos minutos, vai ser um pouco sintético na sua abordagem. Temos apenas 8 minutos para... e é um tema que não se esgota, não é? É um tema que vamos continuar a falar. É um tema que não se esgota. Bom, vou ser sintético. Mas ainda volto a dizer que é precisamente que sempre a cultura jurídica, a denúncia, que deve ser acentuada, que é necessariamente que, eu costumo dizer, o meu povo, que tenha sempre em conta a cultura jurídica. É muito importante. Quando digo que a cultura jurídica, não estou a dizer que todos vamos lá nas faculdades e quer estudar o direito. É atualizar-se mais um bocadinho daquilo que são os nossos direitos, para percebermos em que momento em que os nossos direitos encontram-se violados. Na questão de que quando se coloca a queixa e que quase a PGR nada diga, isso é natural. Mas é que aquele que encontra-se ofendido tende a continuar, tende a pressionar as instituições, porque a mesma PGR se denegar do que da justiça, também o funcionário também é punível. Por isso é que digo, o legislador está muito atento. Agora, o que aqui... Normal é natural mas não é normal. Não, é natural, sim, não é norma, é natural que isso aconteça. Não é norma, não é normal. É natural que isso aconteça. O que é que deve fazer? Aquele que encontra-se ofendido deve procurar outro mecanismo. Qual é o outro mecanismo? É que através do seu advogado.
nós advogados não pedimos muita coisa. Bom, eu vou ser um pouco assim, para não fazer publicidade, né? É que muitas das vezes em que também basta ver o sofrimento em que o meu constituinte tenha, não é necessariamente só que me dê alguma coisa. O importante é que aquilo que ele está a pedir, que está a requerer nas instituições, venha a alcançar. É justamente isso. A PGR, se não está a dar recado, não está a satisfazer a necessidade do queixoso, o processo avança, vai para o tribunal. Se o tribunal da primeira instância não resolver, existe o tribunal da primeira... existe um outro tribunal, que é e depois o Tribunal Supremo, assim sucessivamente. Não temos mesmo tempo, faltam-nos poucos, já se para concluir, as últimas considerações, já se para mesmo fechar. As últimas considerações são mesmo essa, em que é necessariamente que a cultura jurídica deve aumentar no meu povo. Quando notarem que a PGR não resolveu o problema, não diga que o Estado não resolve. É porque ainda a PGR, mesmo assim ainda, é uma resolução extrajudicial. Tem ali o tribunal, e temos o tribunal da primeira instância, e temos o tribunal da relação, e temos o Tribunal Supremo. Quer dizer, há vários, o Estado, o legislador, coloca vários elementos para que a pessoa, o seu direito venha a ser reconstituído. E é só isso que falta no meu povo. Muito bem. Hernando Inhang, já para concluir mesmo, não temos mais tempo. Como conclusão, nós aqui apelamos às instituições de direito que salvaguardem, do ponto de vista prático, os direitos dos concidadãos angolanos. Por outra, é necessário que efetivemos, do ponto de vista prático, as receitas que nós, enquanto Estado, poder, recebemos dos mercados. É necessário que se faça valer o 150 da mamá constância que o Estado recebe. É necessário que o Estado crie políticas de manuseamento e manutenção dos próprios mercados informais. É necessário que haja limpeza, higienização e tudo mais. E por outra, temos que respeitar a maior parte dos feirantes. Por quê? Primeiro, porque o mercado informal é um instrumento que gera empregos e ocupação. Segundo, o mercado informal é um meio que ajuda na subsistência das famílias angolanas. E terceiro, pelo facto de no mercado informal atuar em pessoa, não animais. É necessário que se respeitem essas pessoas que atuam no mercado informal. Muito bem. Mamã Constância, assim está correto. Para terminar, depois de apresentares aqui o seu problema, o que é que gostarias que mudasse para que o vosso trabalho corra da melhor maneira? O que mais ou menos que gostasse é que no nosso pagamento a administração pelo menos reunia conosco para nós saber na verdade se essa pracinha que nos ofereceram é para nós permanecer aí e pagamos todos os dias os nossos 500, nossos 200, ou temos esperança que qualquer dia vamos voltar para a nossa praça. Isso mais ou menos que eu queria saber. Eu reuni conosco para nos esclarecer mais ou menos como é que eles trabalham e como é também que nós podemos se comportar na praça. Se os 4x4 que vão continuar, se a administração é que vai só trabalhar, isso também nós precisamos de saber. E outra coisa, eu queria pedir ao nosso governo um favor. Aí essa pracinha onde estamos a cair, estamos a morrer. Eu que estou aqui, tenho filhos que só mesmo no Cangamba deixaram de estudar. Deixaram de estudar porque quando o Covid chegou, disse as crianças não estudam. Quando o Covid diminuiu, disse as crianças têm que voltar para a escola. Mas a mãe que se sente que não tem condições, para a criança não ir à escola. Eu vi, são 7 crianças, e cada garrafa de álcool gel 1000 kwanza, eu estava, vale a pena eu esperar. E quando resolvi para as crianças ir para a escola, aí começaram a me complicar, então
meus filhos estão em casa, só tenho uma que está a estudar. Tá Então gostaria assim o governo resolvesse nosso problema de voltar na nossa praça, onde saem os quadros, onde saem nossas, onde nós formamos nossas crianças, que nós hoje pegamos e amanhã também vamos nos pegar. Sim, sim. Muito obrigado, senhora Constância. Agradecer aqui a presença do jurista Tadeu José. Muito obrigado. Agradecer também a presença do ativista Hernani Nhanga e também a dona Maria Constância. Dizer também que nós convidamos aqui um representante da administração municipal de Benguela, mas infelizmente não tivemos a oportunidade de ouvi-los cá, nesse caso, nos seus pronunciamentos, para responder então às questões dos nossos ouvintes. Dizer que a Corrupção em Crime é um programa que tem a realização da Omunga, o apoio da Miséria, e trabalharam para si o João Malavindela na coordenação, Antônio Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão, a Visto Bote garantiu a qualidade de imagem na nossa página do Facebook, e eu sou Donaldo Souza. Bom dia, estaremos juntos até daqui a 15 dias. Vamos ouvir um pouco a música de Sanjambela com o tema Marimbondo. Bom dia. Bem, esse é um tema que ainda vamos discutir, e é um tema muito abrangente, está a ver? Bastante abrangente. Infelizmente não foi possível termos aqui 2 horas. e também o Eu representante. também queria bater aí onde o nosso advogado está a dizer que hoje a pessoa quando recorre à polícia e não se faz sentir, e aí também eu tocou um pouco. Não, mas tem que falar, hein? Sim. Não, como não me deram a palavra? Não, o tempo é curto. Sim. Eu refleti quando eu disse isso. Nas próximas vezes, quando... Mas sempre que Vou possível, participar, sim. sempre que possível, é mesmo bom chegar Porque lá. aí do advogado eu tinha um problema de um senhor, quase vizinho, atropelou o meu irmão. Atropelou e matou logo. Morreu. Deixou 5 filhos. Então, esse uso de poder, né? Que tem costa larga, você com a camada baixa, não tem como. Mata e o meu filho. Ele mata e no nosso óbito tínhamos ainda controle. A polícia estava no nosso óbito nos controlar para nós ir ao encontro daquele cidadão que mata. E durante o óbito ele estava solto, estava livre, à vontade. Estava muito complicado.